Oi, gente, aqui é a Pan e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre as minhas leituras de março. Março foi um mês que passou o rolo compressor por cima de mim. Não sei vocês, mas eu me senti assim. Parecia que o mês não acabava nunca e ao mesmo tempo não parava de acontecer coisas nesse mês. Mas ainda assim eu consegui ter boas leituras, fiquei bastante feliz. Uma delas eu acabei terminando no início de abril, mas eu vou colocar como março porque foi quase lá. Então vai ficar em março. Eu li 5 livros e o conto em inglês, então eu considerei bom. É claro que fevereiro foi muito melhor. Fevereiro foi meio atípico, assim, em questão de leituras. Eu li muita coisa, mas eu acho que março foi mais loucura, assim, então tá tudo bem. Comecei o mês lendo O Palácio de Papel. Eu lembro muito bem que eu pensei assim, não, gente, vou ler algo fofinho agora, porque as coisas que eu li em fevereiro, meu Deus, desgraçaram minha cabeça. Então, assim, vou ler algo fofinho. Daí eu fui lá pra minha estante, olhei de novo, olhei mais uma vez. E daí eu vi a capa do Palácio de Papel. E a capa me lembrou muito a capa de Um Lugar Bem Longe Daqui, que é um livro que eu gosto pra caramba. E deu assim, vou ler esse. Mas não é fofinho, obviamente, né? É um drama familiar que vai trazer diversas questões sobre família, relações familiares, relações com vários conflitos, assim. E principalmente pra gente conseguir acompanhar o que é coisas que aconteceram no passado de um personagem reflete infinitamente nas ações dele do futuro, sendo insegurança ou insegurança, ou alguns posicionamentos, várias decisões que toma. É muito interessante ver, porque esse livro é alternado entre passado e presente, e vai contar a história dessa personagem. A gente começa, ela tá no meio de um jantar, assim, ela tem um marido, tem filhos, tá com a mãe, e tá também com um casal em que o cara, ele é um amigo de infância dela, só que eles tiveram uma paixonice. Então, no meio desse jantar, ela acaba traindo o marido com este amigo. Então, a gente já começa assim, no meio de uma traição. E daí a gente vai alternando com o passado de coisas que aconteceram com ela, a relação com a mãe, com os namorados da mãe, a relação com a irmã, a relação com o meio-irmão. Então tem diversas coisas que aconteceram lá que a gente fica assim, quase louco. Quando a gente acha que vai ser uma história de boa, gente, as coisas vão ficando cada vez mais tensas, assim. Então é um drama familiar muito interessante e a gente fica curioso pra saber o que ela vai decidir no presente, né? Afinal, ela acabou de trair o marido e a gente não sabe se eles vão ficar juntos, se ela vai ficar com o marido, se ela vai ficar sem ninguém, a gente não sabe o que ela vai fazer. Mas a gente vai acompanhando aí esse crescimento e eu me envolvi, obviamente, no drama e tudo mais. Acabei dando 4 estrelas pro livro. Eu acho que ele acabou assim meio... sei lá, faltou um pouco ali do final, eu esperava mais. Mas ainda assim é um livro que eu recomendo. Eu dei 4 estrelas, recomendo pra caramba, principalmente pra quem gosta de drama familiar, tá? Então eu terminei o livro Superação, que é o livro que deu inspiração pra série Made da Netflix. Não sei se vocês assistiram, eu até fiz um vídeo aqui sobre séries de TV, séries limitadas, né, as minisséries, que são baseadas em livro. E esse livro é uma história real, é escrito pela Stephanie Land, e foi ela que passou por tudo aquilo que a personagem de Made passou. É claro que Made traz uma versão diferente, né? Eles remodelaram muita coisa, daí algumas coisas que acontecem com ela, eles agruparam pra acontecer tudo no mesmo momento, outras coisas foram inventadas, outras coisas foram contadas de outra forma, mas basicamente a essência tá lá. Então eu já tinha assistido a série e queria muito ler o livro. Eu acho que eu comecei em janeiro, não, eu comecei um pouco antes. Comecei um pouco antes porque eu comprei o livro em novembro. Então eu comecei um pouco antes. Só que eu não tinha terminado, tinha deixado meio de lado. Não porque eu não tava gostando, mas só que deixei de lado. Não me perguntem por quê. E daí eu retomei agora em março. E eu gostei bastante. É um livro que eu recomendo bastante, tá? Eu dei 4 estrelas e meia. Só não dei 5 estrelas porque... eu acho que tinha algumas coisas ali que eu queria saber mais sobre ela, sabe? Então, por isso que eu não dei 5 estrelas, mas ainda assim é um livro muito bom e trata muito, muito bem sobre maternidade solo. É o principal mote do livro, os principais textos dela envolvem a filha e como é difícil criar ela solo, porque ela teve que sair de casa porque o marido era violento, né? Então, é muito, muito interessante ver. E ela precisou do sistema, né? Precisou de apoio financeiro do governo. E daí tem todo o preconceito em relação a ser mãe solo, a de depender de ajuda do governo. E principalmente também por trabalhar com limpeza doméstica. Então, ela teve várias questões, assim,
E ainda lidar com tudo isso e ainda ver que as pessoas olhavam pra ela e pensavam que ela não tava sendo mãe suficiente, sabe? Tipo, ela tava fazendo tudo sozinha, mas como ela era mulher e a mãe, teoricamente, tem uma imagem específica que deve seguir, ela era cobrada muito mais do que o pai que não fazia nada, sabe? Então, assim, bem complexo, mas muito forte, recomendo muito, é um livro curtinho, tá? Mas, assim, quem leu a série Made, eu acho que vale a pena ler. Todo mundo vale a pena ler. É muito bom. Não liguei muito pra capa, eu acho que a capa dá uma, sei lá, tira um pouco a energia do livro, assim, sabe? O significado do livro. Mas vale muito, muito a pena. E daí depois, terminando esse livro, assim, não, gente, agora eu vou ler um livro fofinho. E daí eu peguei o Na Estrada com o Ex, da Beth O'Leary. E é a mesma autora de Teto para Dois, de A Troca. Eu já li os outros 2 livros. Gosto bastante de Teto para Dois. A Troca achei mediano. E eu tava com muita esperança com esse livro. Gente, na live, acho que foi a primeira live desse livro, eu ri tanto. O começo desse livro é sensacional. É muito engraçado. Muito, muito, muito engraçado. Só que daí depois, né, o livro vai se tornando um pouquinho mais sério. A gente vai... É a mesma coisa que eu falei sobre o Palácio de Papel. A gente tem um presente e tem um passado. No presente, a gente encontra aí esses 2 personagens que eram um casal. E eles estão indo pra um casamento, cada um em um carro com uma outra pessoa. A mulher tá indo com a irmã e o cara tá indo com um amigo. Aí tem um outro personagem que aparece ali, enfim. Daí eles acabam batendo o carro ali no meio da estrada e a mulher vai ter que dar carona. Eles vão ter que dar carona, né, pro cara e o amigo. E vai ter todo um lance de eles não se viam há quase 2 anos. E agora vão ter que lidar aí muitas horas, porque são muitas horas nessa estrada. Sério, gente, não chegava nunca. Não chegava nunca. Mas era muito engraçado. Eu achava hilário. E ao mesmo tempo, a gente tem essa versão do passado, de como eles se conheceram, como eles se tornaram um casal. E a gente fica, ai, que fofinho, que bonitinho. Mas por que será que eles terminaram? A gente fica nessa expectativa de saber por que eles terminaram. Então, é algo que vai construindo conforme os capítulos vão se alternando. Então, alterna não só entre passado e presente, como ponto de vista de cada um deles. Então, é muito interessante, é muito divertido esse começo, né? Que eles estão ali, ai meu Deus, ex-namorados tendo que estar no mesmo carro e coisas vão acontecendo. E é muito difícil, né? Um livro que se passa em 24 horas, né? Dá certo, mas ela teve um bom artifício de mesclar com o passado. Então a gente não fica entediado, sabe? Coisas vão ter que acontecer ali naquela estrada e tal, mas não fica tão forçado porque a gente tem um outro ponto de vista acontecendo em um tempo diferente. Eu geralmente tenho um pouco de bode de livros que se passam em 24 horas exatamente por isso, assim, porque às vezes tem muita coisa pra encher linguiça. Mas eu acho que funcionou muito bem nisso. Só que, conforme a gente vai se aproximando do final, as coisas vão se revelando. E daí foi soltado algumas coisas referente a esse passado que não me convenceram muito, assim. E daí eu fiquei... E daí é final de comédia romântica, né? E a gente pensa... pra que soltou essa bomba, né? Se o final vai ser assim. Então... Gostei muito do começo, mas o final... queria um pouquinho mais. Então, acabei dando 3,5 estrelas pro livro. Teto para Dois continua sendo o meu livro favorito da autora e o que eu gosto bastante. Eu acho que ela trabalhou muito bem nesse livro. Então, também concluí o livro de março dos subs, que foi Eu Tenho um Nome, sem dúvidas, meu grande favorito do mês, assim, foi uma leitura bem difícil, uma leitura importante, tá? Mas bem difícil, ainda bem que a gente leu aos pouquinhos ao longo do mês. Esse livro também é a história da própria autora, da Chanel Miller. É uma mulher que sofreu violência sexual dentro do campus de uma universidade enquanto ela estava numa festa. Ela conta pra gente como foi passar por toda essa experiência, passar por todos os exames, o próprio julgamento e como as vítimas... Ai, gente, sério, é assim, ó... Eu escrevi lá no Instagram, eu falei na live dos subs, assim, eu senti que a cada página que eu lia, a cada capítulo que eu ia lendo,
uma pedra caindo em cima de mim e eu fui ficando assim murchinha, sabe? Murchinha, murchinha, murchinha. Essa é a sensação que eu tinha, porque ela começa o livro meio assim, como ela também não sabia muito bem a gravidade da coisa, tipo, eu não sabia o que estava acontecendo, a gente pensa, tá, mas o que tá acontecendo? A gente ainda tá assim, né? Livre. Mas conforme as coisas vão acontecendo, a opinião pública, a opinião das próprias pessoas que se envolvem no julgamento, coisas que vão acontecendo e ela tendo que ficar ali, ó. Tendo que ficar ali. E daí, gente, eu terminei a leitura, parece que eu estava assim, ó, completamente esmagada por um monte de pedra. Eu me senti muito pequena. Muito, muito, muito pequena, porque esse livro vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E daí chega numa parte, ela começa a fazer uns paralelos com outros casos que vão acontecendo. E a gente pensa, cara, não tem saída. Tipo assim, não tem saída. A gente fica deprimido no final desse livro. Assim, eu fico muito triste, muito revoltada, mas ao mesmo tempo o exemplo dela, o quanto ela conseguiu mobilizar e mudar algumas coisas, mesmo ela tendo que passar por tudo aquilo, sabe? Daí eu não sei dizer se eu fico orgulhosa dela, mas ao mesmo tempo, tipo, é claro que eu sinto orgulho por tudo que ela fez, pela força que ela teve, mas ela não merecia passar por tudo aquilo, sabe? Então é muito conflitante esse tipo de sentimento ao terminar o livro, mas assim, 5 estrelas, favoritadíssimo, favoritadíssimo. E, sério, leiam, mas tem muitos gatilhos, tá? De violência sexual e principalmente para quem já teve que fazer uma denúncia, passar por todo o sistema. É bem, bem difícil, assim, porque não é só a violência que ela passou, depois a violência psicológica ao longo do julgamento, então, assim, é bem complicado, bem, bem, bem complicado. E eu não tive que passar por esse tipo de processo, mas já tive que passar por um processo de investigação, assim, envolvendo uma coisa, e eu fiquei muito gatilhada nesse sentido, assim, fiquei muito, muito gatilhada, porque as pessoas ficam, mas por que aquela mulher não denunciou? Por que ela não denunciou antes? E daí, quando ela denuncia, ela tem que ter todo um outro tipo de preparo, tá muito bem preparada para passar por todo esse processo de violência psicológica ao longo do julgamento ou da investigação. Gente, sério, eu fiquei louca, assim. Muito bom, gente. Leiam, por favor. E daí eu fiz a releitura de Hábitos Atômicos. Eu comecei a ler faz um tempinho, mas daí eu terminei agora, no finalzinho de março. Gente, meu livro preferido sobre hábitos. Na primeira vez que eu li, eu já tinha gostado muito, tinha dado 4 estrelas. Mas assim, eu reli e... Ai, gente, é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Eu reli pra fazer um vídeo no YouTube, né, e pra relembrar os conceitos dele. Gente, sensacional, melhor livro de hábitos. Se eu puder recomendar um livro de hábitos pra vocês que vai mudar a vida de vocês, é Hábitos Atômicos, assim. E é um livro pra ficar relendo, tá? Pra ficar relendo, pra ter novos insights sobre a própria vida, sobre como lidar com certas questões, assim. Muito bom, muito bom. 5 estrelas favoritado, eu vou fazer um vídeo aqui pro canal pra falar dele, mas assim, leiam Hábitos Atômicos. Eu sei que muita gente já tá lendo, mas assim, leiam Hábitos Atômicos. É muito engraçado porque conforme eu ia lendo, eu li esse livro em 2020, começo de 2020, um pouco antes. Agora eu não lembro, mas... eu consegui observar diversas coisas, até comentei lá no Instagram, diversas coisas, diversas características dos projetos que eu fui lançando depois da leitura dele e que teve esses insights dele, assim... E que faz muito sentido. Eu sou apaixonada por comportamento humano, gente. E eu acho que eu encontrei um motivo de ainda estar na internet produzindo conteúdo, além de ficar recomendando os livros, né? Porque eu quero estudar, quero me aprofundar realmente na questão do hábito de leitura. O que faz uma pessoa ler? O que faz a gente despertar esse interesse pela leitura, e não só despertar o interesse, como manter o interesse, sabe? Porque a gente tá numa época de muitos, muitos estímulos o tempo todo, então não é só fazer a pessoa se apaixonar por um livro, é se apaixonar pelo momento de ler, sabe? Então eu quero muito me aprofundar nesse sentido, assim, eu quero fazer minha pós em neurociência, e eu acho que eu vou pra esse lado, sem, obviamente, deixar de recomendar pra vocês os livros e entrar nessas discussões que os livros trazem, mas eu acho que eu tenho também como contribuir nesse antes ou nesse meio, assim, sabe? Então, eu tô muito empolgada com esse assunto e o livro, assim, me abriu diversas questões e eu fiquei muito feliz de estar meio que no caminho certo, porque os meus últimos projetos têm tudo a ver com o que eu quero fazer. E aos poucos eu vou readaptando eles, juntando. Eu tô fazendo agora o template, né, que vou lançar na semana que vem, template de organização de leituras pro Notion. E o template é inteirinho
eu ali. É tipo, como eu penso que a leitura funciona, como eu acho que vai ajudar um leitor. Então, assim, eu sou apaixonada, gente, por esse assunto. Eu fico, não vejo a hora de fazer minha pós. Eu acho que quando eu começar a fazer essa pós em neurociência, assim, as coisas vão mudar. Eu vou conseguir aproximar vocês desse autoconhecimento mesmo, porque é uma coisa de a gente parar e pensar, tá, por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou fazendo o que eu faço? E desmistificar algumas coisas também. Então, eu acho que minha meta é fazer todo mundo leitor, de alguma forma. Então, vamos ver o que sai dessa grande proposta de vida. Enfim, e daí, gente, o conto que eu escolhi em inglês para o mês de março foi o The Best Girls, da Min Jin Lee, a mesma autora de Pachinko. É um livro, assim, que ele traz algumas palavras um pouco mais difíceis na hora ali. Eu deixei de consultar muita coisa para pegar pelo contexto da frase inteira, assim. Então, eu não fiquei muito tempo pesquisando e eu achei bem tranquilo. Nesse sentido, eu fiquei bem feliz. E é uma história meio de mistério, assim. A gente espera que alguma coisa aconteça, mas não sabe muito bem o que vai acontecer. E ela se passa na Coreia. E lá, os filhos homens são prioridade da família, né? Quando eles nascem, a família pensa, pronto, agora a gente tem alguém que vai nos salvar, sabe? É nesse sentido. Então, as meninas geralmente não recebem tanto apoio para estudar, não tem tanto investimento, não gastam tanto dinheiro com essas meninas. E a gente vai descobrir essa história a partir do ponto de vista de uma garota coreana em que o irmão mais novo dela nasceu e meio que assim, eles estão esperando que esse irmão mais novo salve a família. E daí ela vai percebendo as coisas, ela é a irmã mais velha, né? Vai percebendo o que tá acontecendo com os pais e ela vai tomar algumas decisões e tal. Então, não dá pra contar muito porque o negócio já é curto, né? Mas assim, gente, o final... O final dessa história, pelo amor de Deus, gente. Muito bom, porque eu não esperava, assim. E geralmente conto às vezes a gente fica querendo mais, parece que não explicou o suficiente, mas eu achei que o conto, assim, terminou exatamente com uma sensação de, bom, acaba ali e ao mesmo tempo parece que explicou tudo, parece que deu na medida exata e tal. Gostaria um pouco, mas gostaria principalmente... Bom, eu não tenho muito como falar, porque são poucas páginas, são tipo 20 páginas esse conto. Então... Leiam, mas é bem triste o final desse livro, é bem triste. Dei 4 estrelas. Eu não tenho muita certeza do que eu vou ler em abril. Talvez eu leia Rainbow Rowell. Ou outra coisa, ainda tô meio em dúvida, assim. Mas eu vou pesquisar e daí depois eu conto pra vocês. Mas tô super empolgada. Terceiro conto do ano. Tô evoluindo, hein, gente? Enfim, essas foram as minhas leituras de março. Vejo vocês em abril quando eu for falar das leituras, mas não vou. O meu próximo vídeo não vai ser só no final do mês, tá? Vai ter mais vídeo. Prometo. Tá bom? Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Um beijão. Tchau!